Vamos lá. Bom dia, pessoal. Hoje falaremos sobre progressão aritmética. Então, a progressão aritmética... Bom dia, Galiane. Progressão aritmética, esse assunto geralmente é tratado no primeiro ano do ensino médio, né? E existe uma ligação muito próxima da função afim, né? Que foi o assunto da aula passada, certo? A diferença é que o domínio de uma função de uma PA, né? São os números naturais, certo? Então, vamos dar uma olhada aqui como que se dá. Muito bem. Então, progressão aritmética. Então, o que é uma progressão aritmética, né? É uma sequência de números. Quando a gente fala em sequência numérica, pode existir vários tipos de sequência, né? E, geralmente, essas sequências elas têm uma determinada lógica, certo? Então, por exemplo, a primeira sequência que a gente vê é a sequência dos números naturais, né? 1, 2, 3, etc. Certo? E ela tem uma lógica por trás. A lógica por trás é que de um número para o outro a gente acrescenta uma unidade. Certo? Acrescenta uma unidade para todos os termos da sequência. Ok? Mas pode existir uma sequência, sei lá, 1, 4, 1, 5, etc., que não tem pelo menos a gente não consegue ver uma característica, né? Então, essas sequências que não existe nenhuma lógica, a gente não está interessado por enquanto, né? Nessa aula. A gente está interessado em alguma sequência que tenha alguma determinado padrão, certo? E existem vários padrões que a gente pode observar, ok? Quando a gente fala em progressão aritmética, a gente está dizendo que é uma sequência que tem uma determinada lógica por trás, né? E essa lógica por trás é adicionar um número de um termo para o outro. Então, se você for perceber aqui do 3 para o 7, a gente está adicionando 4, certo? Do 7 para o 11, também a gente adiciona 4. Do 11 para o 15, a gente adiciona 4. E a gente percebe que sempre vai adicionar 4 em todos os termos, né? Do termo anterior para o próximo. Beleza? Ok. E a pergunta que se pode fazer é, então, se a gente falar, esse aqui é o primeiro termo, vamos chamar A1, esse aqui é o segundo termo, A2, A3, A4, A5, A6, e a gente quer saber, sei lá, o termo A10. Quem é o termo A10? Então, é possível que a gente consiga descobrir qual é esse termo A10. Certo? Ou a gente vai somando de 4 em 4 e descobre, ou então por alguma outra fórmula, né? Que é exatamente o que a gente está interessado em descobrir esse termo geral de uma progressão aritmética. Certo? E aí existe algumas formas de se obter esse termo geral. Não sei qual delas vocês aprenderam, né? Então, vou apresentar uma clássica, que é
É o seguinte, você considera o primeiro termo A1. Ok? E aí, quem que seria o segundo termo, A2? A2 é o primeiro termo, mais esse número aqui, ó, que a gente está considerando, que está somando em todos os termos. Esse número que se soma, né, a gente chama ele de razão. Tá? Razão da progressão aritmética. Vamos chamar ele de R. Tá? Beleza? Então, no nosso exemplo aqui, o A1 é igual a 3. No nosso exemplo, né? O A1 é 3. E o A2 é o quê? É o 3 mais essa razão 4 aqui, que dá o 7. Tá? Sem problemas. Agora, eu estou querendo fazer uma comparação de um termo geral para o termo que a gente tem no exemplo, para a gente conseguir descobrir um termo geral, né? Então, o que seria o A3? Você pode pensar de duas maneiras. Ou ele é o A2 mais a razão, ou a gente mantém esse A1 aqui e soma a razão mais a outra razão. Ou seja, a razão duas vezes. Ok, pessoal? Tá entendido isso aqui? Então, A3 eu posso reescrever ele como sendo o primeiro termo mais duas vezes a razão. Ok? Então, por exemplo, o A3 aqui no nosso exemplo é o 11, né? Então, eu peguei o 3, somei 4 mais 4, ou seja, somei 8 para achar o A3. Tá? O A3, eu peguei o primeiro termo, 3, e somei duas vezes a razão 4. E aí vai dar 3 mais 8, que dá 11. Certo? Muito bem. A gente começa a perceber um determinado padrão se formando. Então, o A4. O que seria o A4? A gente mantém o A1, só que agora a gente vai somar quanto? Em vez de somar 2R, a gente vai somar 3R. Tudo bem, pessoal? Dúvidas até aqui? No dúvidas? Tranquilo, Léo. Pode Vamos prosseguir. lá. Então, eu gostaria de saber o enésimo termo, né? O enésimo termo, se a gente for observar os padrões que apareceram, foi o seguinte, ó. 2 se relaciona com 1R. 3 se relaciona com 2 R's. O 4 se relaciona com 3 R's. Então, o enésimo termo vai se relacionar com O oitavo é o famoso N-1, né, ô Léo? a razão. Certo? Então, é o A1 mais N-1 vezes a razão. Então, a gente chega aqui no termo geral. Esse é um jeito de chegar no termo geral. Tá? E aí você pode fazer a distributiva aqui e chegar numa coisa mais simplificada. Mas isso aqui já é suficiente para você chegar no termo geral. Tá? Beleza. Então vamos ver se vai dar certo, né? Vamos ver se vai dar certo. Vamos pegar, por exemplo, o A7 aqui. O A7 seria o quê? Seria o 23 mais 4. Certo? Que dá o 27. Então vamos ver se vai dar certo o nosso termo geral que a gente acabou de criar aqui. Então A7 vai ser o primeiro termo, que é 3, mais N-1. Quem que é N-1? Então, se o N aqui é o 7, o N-1 vai ser 7 menos 1. Vezes a razão, que no nosso caso é 4. Tá? Então, essa conta vai dar 3
mais 7 menos 1, 6 vezes 4. Então, 3 mais 24, que dá o 27. Certo? Beleza, beleza. Então, esse termo geral é o que a gente está interessado. Tá? Então, os elementos importantes aqui os termos importantes de uma progressão aritmética. A gente precisa, quer dizer, né, a gente pode encontrar o primeiro termo, a razão, o enésimo termo e o n, que é a quantidade de termos, né? Então, de repente digamos que, por exemplo, eu saiba que o último termo é 31, tá? E aí eu quero saber quantos termos tem de 3 até 31, sabendo que a razão é 4. A gente consegue descobrir esse n aqui. Então, se você for perceber, esses 4 elementos... Então, deixa eu colocar aqui quantidade, né, de termos. Esses 4 elementos aqui, eles compõem, basicamente, esses elementos que temos aqui na progressão aritmética. Certo? Então, geralmente, os problemas dão 3 desses 4 aqui e perde o quarto para você descobrir. Certo? Então, Samira, deixa eu até colocar aqui. Ó. Como o Fábio vai demorar um pouquinho, quando ele chegar, ele coloca a presença da UERJ, tá? Por enquanto, só temos a presença do curso. Beleza. Ok. Então, vamos fazer... Agora, não, antes de fazer isso aqui, eu quero fazer um exemplo de como obter uma outra maneira de obter o termo geral, tá? Que é a seguinte. Se eu chamei o A1 de 3 ou A2 de 7, vocês concordam que pode existir um número antes do 3 aqui, que não está especificado? Se existisse tal número, que número seria esse? Um termo anterior ao 3, que encaixasse nessa progressão aritmética. Que número seria, pessoal? Vocês entenderam a pergunta? Que número eu colocaria aqui antes do 3, de forma que esse número fizesse parte dessa progressão aritmética? Menos 1. Por que menos 1? Porque se a gente colocar menos 1 mais 4, menos 1 mais 4 chega no 3, tá bom? Então, uma coisa que vocês podem perguntar mas pode considerar números negativos? Pode. Pode considerar números negativos, né? O importante é que se você somar 4, ele se encaixe no resto dos outros números, ou seja, mantenha esse padrão de somar 4, ok? Então, a gente pode considerar como se fosse um A0. Um A0. Tá? Então, como é que eu encontro o enésimo termo com esse A0 aí? Esse enésimo termo é como se fosse o A0 mais N vezes a razão. Né? Então, vamos ver se vai dar certo. A N é igual a menos 1 mais N vezes R. Ok? E no nosso termo geral, como que aconteceu aqui?
Peraí, esse R aqui a gente já pode falar que é 4, certo? Então, o nosso termo geral é AN igual a 4N menos 1. Tá? Vamos comparar, então, com o que a gente tinha obtido aqui. O AN é igual a A1, que é igual a 3, mais N menos 1 aqui é N menos 1, né? É N menos 1 vezes a razão 4. Tá? Então, isso aqui vai ser 3 mais... Aí o distributivo aqui, 4N menos 4. Que dá exatamente o 4N menos 1. Oh, que maravilha! Né? E é muito mais fácil você chegar por esse caminho verde aqui. Ok, pessoal? Vocês conheciam essa possibilidade de encontrar o termo geral, não? Que é bem interessante, né? Então, você pega um termo anterior e vai fazer simplesmente n vezes a razão. Certo? Por quê? Qual é a lógica disso? A lógica é que, se você pegar você tá o termo a zero, você pegar uma vezes a razão, chega no 3, né? Então, menos 1 mais uma vezes a razão, né? Se o n for 1, é uma vez a razão só. Então, você chega no primeiro termo, né? Para chegar no 7 é somar duas vezes a razão. Então, você pega um termo anterior que não está na sequência, é o A0, né? Então, é mais rápido para chegar. Mas você pode manter o que você conhecia também, tá? É bem interessante esse outro jeito de pensar, beleza? Vamos lá para a próxima sequência. Na próxima sequência, nós temos o 2 para o 7 para o 12. Então, 2 para o 7, a gente está somando 5. Do 7 para o 12, a gente está somando 5. E a gente está somando 5 para todos os termos. Então, vamos pelo método vermelho aqui, o primeiro método, né? Como é que seria? Para obter um termo geral, né? Eu tô interessado no termo geral. Então, nós temos que a razão é igual a 5. O primeiro termo, A1, é igual a 2. E a gente quer o termo geral. Então, como é que seria? O termo geral é igual a A1 mais N menos 1 vezes a razão. Certo? Então, a N é igual a A1, que é 2, mais N menos 1 vezes R. Vamos botar aqui já na distributiva, só para vocês perceberem como dá certo. Dá bonitinho o negócio. Então, vai ficar... a razão aqui a gente considera que é 5, né? Então vai ficar 5 vezes N menos 5. Né? Então, o termo geral vai ficar 5N menos 3. Ok? Agora vamos pelo método o segundo. Então, se esse aqui é o A1, quem seria o A0? Ou seja, que número eu somo 5 para dar o 2? Hein, pessoal? Mais 3? Menos 3. Isso. Então, o A0 seria o menos 3. Né? Então, o termo geral, basta você pegar o menos 3 e somar com N vezes a razão. N vezes 5. Pronto. Olha só que beleza. Sai direto. Olha que maravilha. Lindo isso, né, pessoal?
matemática tem vários caminhos para chegar no mesmo resultado, né? Então, ajeitando aqui, 5n menos 3. E a gente sai em uma linha a gente sai com o termo geral. Tá? Descobrindo quem é o A0. Beleza? Vamos para uma outra progressão aqui. Então, se a gente tem essa progressão de 2020 para 2015, então a gente está subtraindo 5 no caso, né? Subtraindo 5. Tá bom? Então, vou botar aqui o termo geral já direto para este caso aqui. Então, utilizando essa nova metodologia, quem seria o A0 aqui? Seria o 2025, né? Então, a N é 2025 mais N vezes a razão, que no caso é menos 5. Tá? Então, o AN seria 2025 mais, menos 5N. Que faz todo sentido, né? Se você botar A1, vai ser 2025 menos 5 vezes 1, que é 5. Que vai dar o quê? Vai dar exatamente o primeiro termo. O A2 vai ser o 2025 menos 5 vezes 2, que vai dar menos 10. E aí vai chegar no 2015. Tá bom? Então, rapidamente a gente encontra aqui o termo geral da progressão aritmética. Bom, pode existir progressões aritméticas mais complicadas também, né? Então, por exemplo, essa progressão aqui, o que está acontecendo daqui para cá? Eu estou somando quanto? É uma pergunta estranha, né? Somando quanto? Qual é a razão dessa progressão aritmética aí? Pessoal? 5 raiz de 2 mais que número vai dar 4 raiz de 2? Menos raiz de 2. Então, perceba que a razão pode ser um número positivo, pode ser um número negativo, né? Aqui é negativo também. Pode ser um número irracional também, certo? Então, poderia ser aqui, quer dizer, aqui é menos raiz de 2, né? 5 raiz de 2 menos raiz de 2 dá 4 raiz de 2, certo? Então, pelo método tradicional, nós temos que A1 nós temos o primeiro termo, ou digamos que você esqueceu, né, como faz o termo geral. Você tem o primeiro termo, o segundo termo é o A1 menos a razão, o A3 é igual a 1 menos 2 vezes a razão, então o AN é igual a 1 menos N menos 1 vezes a razão. Tá? Então, o nosso A1 é 5 raiz de 2. Menos não, é mais, né? Mais N menos 1 vezes a razão, que é menos raiz de 2. Então, o termo geral vai dar 5 raiz de 2 menos N raiz de 2. Menos raiz de 2 menos 1 vai dar mais raiz de 2. Então, o termo geral daria 5 raiz de 2 mais raiz de 2 dá 6 raiz de 2 menos N raiz de 2. Vamos ver se dá certo. O A1, esse aqui é o A2, esse aqui é o A3, esse aqui é o A4, esse aqui é o A5.
Vamos ver se o A5 cai em raiz de 2 mesmo. Então, A5 é igual a 6 raiz de 2 menos 5 raiz de 2. 6 raiz de 2 menos 5 raiz de 2 é raiz de 2, certo? Então, ok. Agora vamos fazer pelo segundo método aqui para encontrar o termo geral. Então, o termo geral seria um A0, né, um termo anterior, mais n vezes a razão, certo? Então, quem seria o termo anterior aqui? O termo anterior, se é 5, 4, 3, 2, 1 raiz de 2, aqui seria 6 raiz de 2, certo? Essa é a lógica. Então, o enésimo termo é 6 raiz de 2 mais n vezes a razão, que é menos raiz de 2. Ou seja, o enésimo termo vai ficar 6 raiz de 2 menos n raiz de 2. Que é a mesma coisa que a gente tinha obtido aqui. Beleza, beleza, povo? Deu para entender esses dois tipos de raciocínio? E claro, você vai escolher um deles, né? Ou aprender os dois e verificar qual deles se adapta melhor a determinado tipo de questão. Tá bom? Geralmente as pessoas preferem escolher um só e não escolher o outro, né? Mas, falando agora para os professores, é sempre bom saber todos, né? Sempre bom saber todos. Ok, agora vamos para a soma dos termos da PA. Então, claro que quando a gente fala em soma dos termos de uma progressão aritmética, a gente está pensando numa quantidade finita de termos, certo? Porque se fosse infinito, a gente teria uma soma infinita. Muito bem, então nós temos aqui um exemplo de uma progressão aritmética, na qual o termo A1 é 3, A2 é 7, A3, A1 é 11 e assim por diante, tá? A gente vai perceber aqui que nós temos 7 termos, né? 7 termos. E nós estamos interessados em descobrir uma fórmula geral para a soma dos termos de uma PA. Por quê? Porque nesse exemplo aqui está facinho. Você poderia somar esses 7 números aí e encontrar. Mas existem questões que, sei lá, tem 100 termos. Você não vai ficar somando 100 parcelas, certo? Então, vamos pensar numa possibilidade para encontrar uma fórmula para encontrar essa soma de termos. Beleza? Bom, a primeira pessoa que, pelo menos em registros históricos, a primeira pessoa que pensou nisso aí foi o Gauss, né? Não sei se vocês viram um trailer do filme do Gauss. É até legal você mostrar isso aqui. Deixa eu ver aqui, YouTube. Gauss. Filme. Aqui, ó. Vamos dar uma olhada rapidinho. Mais 2, mais Aqui, 3, ó. mais 4, mais 5, mais 6,
más 7 y siguiendo de esta forma hasta llegar a 100. Y pobre del que me moleste antes de tener la solución. Gauss, ¿te rindes? ¿De dónde has sacado esto? Bueno, nos ha pedido que sumáramos todos los números del 1 al 100. Uno más 100 da 101. 2 más 99 da 101. 3 más 98 da 101. Siempre da 101. Y eso se puede hacer 50 veces. 50 veces 101 da 5050. Gauss al rincón. En silencio y te quedas hasta el final. Pero si yo solo... ¿Me contestas? Muito bom. Muito bom, muito bom. Então depois vocês busquem na internet. Eu não consegui esse filme completo, não. Mas muito legal perceber várias coisas nesse trechinho aí, né? O professor não queria trabalhar, colocou um desafio lá no quadro, os alunos começaram a tentar resolver. E aí tem a autoridade do professor também. Não sei qual é o nome do filme, não. Mas é só botar no Google. Deve ser Príncipe da Matemática. Gauss, Príncipe da Matemática. Ninguém pode saber mais que o professor, né? Tem muitas coisas interessantes que a gente pode observar e discutir nesse trechinho aí. Mas, enfim, o princípio que a gente vai utilizar é exatamente esse apresentado pelo Gauss, né? Ele percebeu que existe um padrão aí, se a gente pegar o último termo e o primeiro termo, né? Então, pegando o 3 e o 27, dá 30. Se a gente pegar o 7 e o 23, também dá 30. Se a gente pegar o 11 e o 19, também dá 30, né? E tem o 15, que se você for perceber, é 30 dividido por 2. Certo? A gente sempre tem algum estudante que nos desafia, né? Seja ele que tem muitas habilidades, uma proficiência muito alta em matemática, ou seja, aqueles que têm muita dificuldade, né? Ambos são desafios para nós professores, a gente precisa olhar com carinho para cada um deles.
para todos, na verdade, né? Enfim, então, por essas contas aqui, a gente poderia pensar que esses termos da PA aqui poderia ser 3 vezes o 30 mais metade de 30. Certo? 3 vezes o 30 mais metade de 30. Então, se a gente fosse pensar em 15, vocês concordam que aqui, ó, o 30 é 2 vezes o 15. Esse 30 aqui é mais 2 vezes o 15. E esse 30 aqui é mais 2 vezes o 15, mais 15. Certo? Então, a gente teria 2, 3, 4, 5, 6 vezes o 15. Né? Essa soma aqui, né? Essa soma, se a gente fosse somar isso tudo aqui, a gente teria 6 vezes o 15. Certo? Como é que a gente pode pensar de uma outra maneira? Pensar de uma outra maneira. Por que apareceu 6 vezes o 15? Porque a gente observa que 3 e 27 somam 30. Então, é como se eu pudesse deslocar uma quantidade de 27 para o 3, de forma que aqui ficasse 15 e aqui ficasse 15. Deu para entender essa lógica, pessoal? Você tem o 27 e o 3. Se você juntar tudo, dá 30. Então, eu vou transferir uma quantidade do 27 para o 3, de forma que dê 15 para cada um. Tá? Mesma coisa do 23 para o 7. Eu vou transferir uma quantidade aqui, de forma que dê 15 aqui e 15 aqui. Já que os dois somam 30, eu consigo fazer isso, certo? E do 19 para o 11 também vai ficar 15 aqui e 15 aqui. E aí já tenho 15 aqui. Então, a gente percebe que tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 15. Não é nem 6, é 7. 7 15, certo? Porque tinha 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 15. Deu para entender isso? Então, esse é outro jeito de pensar, né? Como é que a gente obteve esse 15 aqui? Esse 15 aqui nada mais é que a média aritmética do primeiro e o último termo. Tá? Do primeiro e o último termo. Certo? E o 7? O que é esse 7 aqui? Esse 7 é o número de termos. O 7 é o número de termos. Deu para entender, pessoal? Então, se eu tivesse uma sequência A1 mais mais AN, como é que eu chego na soma? Né? A soma é a média aritmética do primeiro com o último, ou seja, A1 mais AN dividido por 2, vezes o número de termos N. E aí nós temos uma formulinha aqui que nos dá a soma dos N termos de uma PA. Beleza? Vamos ver agora a possibilidade de uma outra possibilidade aqui, que é a quantidade par de termos. Tá? Deixa eu fazer um mais limpinho. Então, no primeiro exemplo, nós tínhamos 7 termos, né? 1 a 7. E agora eu tenho 6. A1, A2, A3, A4, A5 e A6. Só para verificar se vai dar a mesma lógica, né? Ou se é uma lógica diferente. Bom, se eu tenho uma quantidade... Então, aqui é uma quantidade ímpar de termos.
E aqui é uma quantidade par de termos, né? Bom, perceba que 3 mais 23 dá quanto? Dá 26. 7 mais 19 dá 26. E 11 mais 15 dá 26. Certo? Então, nesse pensamento aqui, nós temos o seguinte. Eu peguei o primeiro termo, a 1. Peguei o último termo, a 6. Correto? Só que, quantos 26 eu tenho aqui? Tem 1, 2, 3. E quantos termos nós temos? 6. Qual a relação de 6 com 3? É a metade, certo? Então, eu tenho o número de termos dividido por 2. Olha que beleza. Né? Vamos ver se vai dar certo. Então, isso aqui é o 3 mais 23, multiplicado pelo número de termos 6 dividido por 2. Então, isso aqui vai dar 26 vezes, simplifica 6 com 2, 3. Certo? Então, 3 vezes 6, 18, vai 1, 6, 7, 78. Né? Vamos pegar uma calculadora aqui rapidinho, para ver se vai dar certo aqui. Então, 3 mais 7 mais 11 mais 15 mais 19 mais 23. 78. Que é exatamente o que deu. Tá? Então, e aí vamos somar mais 27 para ver se de cima vai dar certo também. Mais 27, 105. Vamos ver se vai dar certo 65 aqui. Então, na nossa... Vou botar aí outra cor aqui. No nosso raciocínio, quando a quantidade era ímpar, né, dos 7, na soma dos 7 termos aqui, nós tínhamos que... A gente tinha feito a média aritmética, né? Ou seja, o primeiro termo, 3 mais 27 dividido por 2, vezes a quantidade de termos, 7. Tá? Então, aqui vai dar 30 sobre 2 vezes 7. 3 vezes 7, 21. Dividido por 2, 210 dividido por 2, 105, que é exatamente o que nós obtivemos aqui. Tá? Então, pessoal, perceba que... Deixa eu botar aqui como é que a gente tinha raciocinado anteriormente. Ó, A1 mais AN sobre 2 vezes N. Será que essas coisas são iguais? Então, olha só, a gente tinha pensado no seguinte, a gente tinha pensado em A1 mais AN, né, o primeiro mais o último termo dividido por 2, o que é isso aqui? Isso aqui é a média do primeiro com o segundo termo, vezes a quantidade de termos. Será que isso aqui é a mesma coisa que esse raciocínio aqui, ó? O que é o raciocínio quando tem uma quantidade par? O raciocínio quando a gente tem uma quantidade par é você pegar o primeiro termo mais o último termo, multiplicar pela metade da quantidade de termos. Olha só que lindo, povo. Essas duas formas são a mesma forma. Ou seja, independente se a gente tem uma quantidade ímpar de termos ou par de termos, a fórmula é a mesma. Tá? A fórmula é a mesma. Tudo bem? Vocês sabiam disso? Vocês já tinham visto essas duas maneiras de encontrar a fórmula dos termos APA? Não? Essas duas interpretações que eu quero dizer? Então, é a mesma fórmula. Né? Se você for perceber aqui, ó, a gente tem um número, uma fração vezes n, e um n sobre 2 vezes um número. Na verdade, isso aqui é a mesma coisa. É a mesma...
Ah, valeu, Francisco. Beleza. Tá? Apesar da estrutura estar diferente, isso aqui é a mesma coisa, porque é uma multiplicação aqui, né? Tá bom? Então, isso aqui é a mesma coisa que eu escrever A1 mais AN vezes N dividido por 2. Tá bom, pessoal? Beleza? E na parte de cima também, né? Porque como é uma fração, multiplicação de uma fração por um número, isso aqui é a mesma coisa que o primeiro termo mais o último. Aí. Primeiro termo mais o último termo vezes N dividido por 2. Tá? Beleza? As duas coisas são iguais. Maravilha, Antônio. Os dois raciocínios, geralmente os livros mostram apenas um deles, né? Mas beleza. Então é isso. Os termos estão aí. Então vamos para... Deixa eu ver aqui. O Fábio disse que está chegando em 5 minutos. Tá, então vamos continuar aqui. Para quem está com a apostila, Enem 2021, segunda aplicação, página 118. Tá. Aí. O pessoal da FFP vai... O Fábio, quando ele chegar, ele manda a presença do povo da UERJ, tá? Muito bem. Uma confeitaria pretende divulgar em um sítio da internet. Sítio da internet é site, tá, pessoal? Sítio da internet nada mais é que um site. Os doces que produz, mas só fará isso se acreditar que o número de acessos por semana compensará seu gasto com a divulgação. Então, a confeitaria vai querer divulgar no site. Por isso, pediu que lhe enviassem dados sobre o número de acessos ao site nas últimas 5 semanas. E recebeu o gráfico a seguir. Então, vamos dar uma olhada no gráfico. O gráfico está dizendo que na primeira semana teve 152 acessos. Né? Então, segunda semana, 154 acessos. Terceira, 156, 158, 160. Então, a gente já consegue perceber aqui que existe um padrão. Vamos ver se esse padrão se mantém. Aqui a gente está somando 2, 154 mais 2, 156. Então, parece que temos uma progressão aritmética aqui, né? A confeitaria acredita que se o número de acessos mantiver o mesmo crescimento semanal, então, o que seria o mesmo crescimento semanal? Mais 2 acessos para cada semana que se passa, né? Para as próximas 5 semanas. Ao final desse período, valerá a pena investir na divulgação. O número de acessos que a confeitaria acredita ser suficiente para que a divulgação no sítio vale a pena é... Bom, então, pergunto a vocês, qual é a semana que a gente precisa analisar? Então, ele está dizendo que ele quer que se mantenha esse padrão aí nas próximas 5 semanas. Então, nas próximas 5 semanas, a gente vai chegar em qual semana? Décima semana. Tudo bem. Então sexta semana, sétima, oitava, nona, décima semana. Certo? É isso aqui que eu quero saber. Ok? Então, pelo método tradicional, nós temos que o A1 é 152. A razão é igual a quanto? 2. E eu quero saber o décimo termo.
tá? Sabendo que tem 10 termos, né? Beleza? Então, o 10º termo vai ser o quê? Vai ser o primeiro termo mais 9 vezes a razão. Tudo bem, pessoal? Deu para entender que são 9 vezes a razão? Digamos que eu não tenha entendido. Vamos lá. A1. O que seria o A2? O A2 é o primeiro termo mais uma vezes a razão. Né? Faz sentido isso, certo? O segundo termo, que é o 154 aqui, é o primeiro 152 mais uma vez a razão. E o terceiro termo? É o primeiro termo mais 2 vezes a razão. Então, o 10º termo será o primeiro termo mais, olha a lógica aqui, 2, 1. O A2 é uma vez a razão. O A3, 2 vezes a razão. O A10 vai ser 9 vezes a razão. Tá? Então, o 10º termo será 152 mais 9 vezes 2. Ou seja, 152 mais 18. Certo? Que dá 170. Alternativa beta. Beleza, beleza, povo? Facinho, facinho. Agora vamos para um outro pensamento. Segunda resolução. Bom, a segunda resolução consiste na gente pegar, encontrar o enésimo termo a partir do termo zero, né? O A0 mais N vezes a razão. Lembra? Então, quem seria o termo A0 aqui? Quem seria o termo A0? Então, se a gente está somando de 2 em 2, o primeiro termo, o A1 é 152, o A0 seria 2 a menos, ou seja, 150. Certo? Então, o enésimo termo seria 150 mais N vezes a razão, que é 2. Beleza? Para ver que dá certo, ó, o A1 é igual a 150 mais uma vezes o 2, que dá o 152. Tá vendo? 152, olha que beleza. O A2 seria 150 mais 2 vezes a razão, 2, ou seja, 154. Tá vendo? Tá dando certo. Então, disto aqui, nós encontramos direto o A10. O A10 é igual a 150 mais 10 vezes a razão 2, ou seja, 150 mais 20, que dá 170. Ó, que maravilha, hein? 2 caminhos levam a Roma aí, pelo menos. Certo? É isso mesmo, Francisco. Se a gente precisa de 5 semanas, era só acrescentar mais 10, né? Mais 5 vezes a razão, que dá 170. Ou seja, existem muitas maneiras da gente chegar ao 10º termo, né? Pode-se chegar ao 10º termo a partir do primeiro termo, o A1. Pode-se chegar a partir do A0, que não aparece aqui. Pode-se chegar a partir do A5, que é o 160, né? Que o nosso amigo Francisco colocou aí no chat, né? Então, a partir da 5ª semana, eu tenho que contar mais 5 vezes a razão para chegar na 10ª semana, ou seja, 2 vezes 5, 10, 160 mais 10, 170. Beleza, beleza, povo? Então, é bom a gente perceber essas características aí, essas propriedades da progressão aritmética, né? A gente pode partir de qualquer termo para chegar onde a gente quer. Ok? Só tem que fazer o ajuste aí de quantos a mais você precisa somar.
Beleza? Então, Carlos, daqui a pouco o Fábio está chegando, ele bota aí o link, tá? Da FFP. Nada, vamos lá. Enem 2019. O slogan, se beber não dirija, muito utilizado em campanhas publicitárias no Brasil, chama a atenção para o grave problema da ingestão de bebida alcoólica por motoristas e suas consequências para o trânsito. A gravidade desse problema pode ser percebida observando como o assunto é tratado no Código de Trânsito Brasileiro. Em 2013, a quantidade máxima de álcool permitida no sangue do condutor, que já era pequena, foi reduzida e o valor da multa para os motoristas alcoolizados foi aumentado. A consequência dessa mudança, observou-se queda no número de acidentes registrados em uma suposta rodovia nos anos que se seguiram às mudanças implantadas em 2013. Observe os dados no quadro. Então, 2013 teve 1.050 acidentes, 2014 900, 2015 850. Suponha que a tendência de redução do número de acidentes na rodovia para os anos subsequentes seja igual à redução absoluta observada de 2014 para 2015. Então, vamos ver aqui, de 2014 para 2015, o que aconteceu? Foi menos 50, né? Ok? Menos 50. É isso aqui que a gente precisa considerar. Certo? Porque de 2013 para 2014 já é um número diferente de menos 50. Com base na situação apresentada, o número de acidentes esperados na rodovia em 2018 foi de. Bom, então essa daqui é uma questão que, se você fizesse na unha ou no braço, né? Como se diz aqui, dá para chegar no resultado, certo? 16, 17, 18. Certo? Então, 800 menos 50. 850 menos 50 dá 800. Menos 50, 750. Menos 50, 700. Ou seja, alternativa D. Tá? Então, por isso é considerada uma questão fácil, assim. Tipo, não zera na prova aí, não. Só você observar o padrão que você consegue uma pontuação. Certo? Ok, vamos fazer então por outros raciocínios aí. Dá para desconfiar, né? Que pegadinha. Realmente. Bom, então, a gente pode considerar o 2014 como sendo o A1. Tá? 2014 é o A1 e o 2015 é o A2. Então, nós temos que A1 é igual a 900, que a razão é igual a menos 50, né? Então, se a razão é menos 50, eu tenho que chegar no A3, A4, eu tenho que chegar no A5, certo? De 2014, considerando 14 como sendo 1, o 2018 é o quinto termo. Então, eu quero descobrir o quinto termo. Tá? Então, o quinto termo é o primeiro termo mais 4 vezes a razão, certo? Então, o primeiro termo é 900 e a razão é menos 50. Então, 4 vezes menos 50 que dá 900 menos 200, que dá o nosso 700 ali. Beleza, beleza? Facinho essa questão, né? Se você quiser fazer um outro raciocínio, o A0 seria quanto? Seria 950, certo? O A0 seria 950. Então, o enésimo termo é 950 menos mais N vezes a razão, que no caso é 50. Menos 50, certo? Então, o A5 seria 950 menos 5 mais 5 vezes menos 50. Então, 950 menos 250, que dá nosso 700 também, tá? Maravilha. Vários caminhos aí para chegar.
Enem 2010. Uma professora realizou uma atividade com seus alunos utilizando canudos de refrigerante para mostrar figuras, onde cada lado foi representado por um canudo. A quantidade de canudos C de cada figura depende da quantidade de quadrados Q, que formam cada figura. A estrutura de formação das figuras está representada a seguir. Que expressão fornece a quantidade de canudos C, né, em função da quantidade Q de quadrados de cada figura? Muito bem, essa é uma questão bem legalzinha, porque a gente precisa descobrir o padrão, certo? Então, para descobrir um padrão, nada melhor do que fazer uma tabela, ok? Então, por exemplo, aqui ele está falando, então, dada a quantidade de quadrados, eu vou ter uma quantidade de canudos, tá bom? Então, vamos fazer a seguinte tabela aqui, ó. Quantidade de quadrados, eu vou ter uma quantidade de canudos. Então, se eu tenho um quadrado, que é esse caso aqui, ó, se eu tenho um quadrado, eu vou ter 4 canudos. Para 2 quadrados, eu vou ter 4, 5, 6, 7 canudos. Para 3 quadrados, eu vou ter o 7 que eu já tinha, certo? 1, 2, 3, 4, 5, 6. O 7 que eu já tinha, mais 8, 9, 10. 10 canudos. Certo? E aí, para por aqui. E eu quero saber, se eu tiver n quadrados, quantos canudos eu vou estar utilizando. Deu para entender o contexto aí, pessoal? Então, ele te dá uma situação que existe um padrão e você precisa observar que padrão é esse que existe e ver se é uma sequência que pode ser encaixada com uma progressão aritmética, né? Então, a gente observa que, pelos números, a gente está somando 3. E a gente sempre vai somar 3 no próximo. Então, como é que a gente pode chegar numa fórmula para... Então, a gente pode pensar o seguinte: o primeiro termo, A1, é igual a 4. E eu quero chegar no enésimo termo, né? Então, o enésimo termo é o A1 mais n menos 1 vezes a razão. Então, o enésimo termo é 4 mais a razão aqui é 3, então, vou fazer aqui, ó, 3 vezes n, 3n. 3 vezes menos 1, menos 3. Então, o enésimo termo vai ser 3n. 4 menos 3 dá 1, mais 1. Tá? Então, o que seria esse AN aí? Olhando para as alternativas. A N seria a quantidade de canudos, né? E o N é a quantidade de quadrados, né? Então, 3Q mais 1. Está dando beta. Vamos ver se vai dar certo isso, né? Então, sempre é bom conferir. Então, se a quantidade de canudos fosse 3, vamos ver aqui. Se a quantidade de canudos fosse 3, seria 3 vezes 3 mais 1, que dá 9 mais 1, 10. Ok, tá batendo aqui. Certo? Então, aqui eu estou considerando Q igual a 3. Se Q for 3, né? Se Q for igual a 1, a gente tem que ser igual a 3 vezes 1 mais 1, que dá 4. Ok também. Então, essa daí é uma forma de pensar. Vamos ver se existe outra forma de pensar. Alguém consegue enxergar uma outra forma de chegar nesse 3Q mais 1 aqui? Bom, a gente pode pensar no
no termo zero, né? O termo zero aqui, se fosse zero quadrado, seria 1, certo? O termo zero seria 1, nessa PA aqui, né? Porque 1 mais 3 daria 4. Então, eu tenho que o AN é igual ao A0, 0, mais N vezes... Oh, desculpa, 1, né? 1 é o primeiro termo. 1 mais N vezes a razão, que é 3. Olha que beleza, chegou direto, né? 3N mais 1. Beleza? Aqui, ó, 3N mais 1 seria o 3Q mais 1 aqui. Que a gente chegou aqui, tá? Mas existe um outro pensamento. Alguém vislumbra qual é esse outro pensamento? E, na verdade, é uma visualização geométrica. Alguém consegue visualizar essa geometria para chegar em 3Q mais 1? Bom, então eu vou mostrar aqui para vocês, que é o seguinte. É exatamente utilizando esse raciocínio aqui a partir do primeiro, o A0 ser igual a 1, né? Então é o seguinte, você vai perceber que se você tivesse um palito aqui, ó, se tivesse um palito aqui, você tem sempre que estar somando 3 palitinhos, ó, 1, 2, 3. Certo? Fábio chegou? Sim, consegui. Beleza, Fábio. Ufa. Estou só abrindo os arquivos. O pessoal está pedindo aí a presença. Vou botar agora. Aí você junta com esta... Junta aí com essa Vou última. deixar. Obrigado. Então, cada quadrado aqui, ó, cada quadrado aqui está carregando 3. E aí você soma esse mais 1. Ó, vamos pensar. Se você fizesse o seguinte, ó, um quadrado vem com esse negocinho aqui, ó. E aí você soma mais um palitinho aqui, né? Então, aqui ó, você tem um quadrado, 2 quadrados, 3 quadrados, e aí você sempre soma esse último aqui para fechar. Perceberam isso? Então, a quantidade de quadrados mais 1. É um outro jeito de você enxergar isso. Certo? É isso mesmo. Por exemplo, ó, 1 quadrado mais aí 2, 3, 4. Eu quero qual? O décimo? Não. 4. E aí você soma mais um aqui para fechar. Certo? Então, esse aqui seria 4 vezes 3 mais 1. Né? Então, 12 mais 1, 13. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Tá? Poderia ser esse pensamento mesmo. Quantidade de quadrados vezes 3 mais 1. Beleza, povo? Muito bem.
Ô, Fábio, você tem alguma coisa a dizer sobre a história do Gauss? É porque eu mostrei aquele trechinho do filme do Gauss. Você conhece esse filme, né? Rapaz, sabe que eu não vi ainda? Os caras têm que ver. Enfim, mas é É, uma cena que mostra o Gauss pensando em como somar de 1 até 100, né? aham, Aí mostra essa cena. Se você tiver alguma outra curiosidade sobre o Gauss e sobre aham. progressão aritmética, é que eu não sei Tá. mais nada sobre isso, só sei essa parte. O Gauss só foi um prodígio, né? É, Na verdade, existe essa história, né, sobre a vida dele, que ele percebe que dá para ir de trás para frente, de frente para trás, que a forma dava a mesma, né? aham. Agora, o Gauss tem muitas outras contribuições, né? Essa aqui é É, não é só uma... na matemática, né, mas física também. Ah, beleza. Então. Então, é muito mais ligado, inclusive, à física matemática das Uhum, observações e experimentações que ele fez, né? Do que propriamente só a matemática. beleza. Mas é isso. Depois eu faço, porque eu estou meio agitado ainda, estou abrindo os arquivos aqui, Léo. Mas vou deixar, Beleza. vou pegar. Bom, em 2013, primeira aplicação, as projeções para a produção de arroz no período de 2012 a 2021 em uma determinada região produtora apontam para uma perspectiva de crescimento constante da produção anual. O quadro apresenta a quantidade de arroz em toneladas que será produzida nos primeiros anos desse período, de acordo com essa projeção. Bom, então esse quadro aqui está mostrando que a sequência é de 1 em 1 ano, né? E vamos dar uma olhada aqui nas projeções aqui de 50,25 para 51,50, a gente somou 1,25, concordam? Né? 1,25. De 51,50 para 52,75, 52 é 1, 0,25, também a soma é 1,25, né? E de 52,75 para 54, e Fábio, tem que dar uma ajeitada aí, não. Também é 1,25, beleza? Então parece que é uma PA, né? De razão 1,25. Então, a quantidade total de arroz em toneladas que deverá ser produzida no período de 2012 a 2021 será de. Então, perceba o seguinte, pessoal. Aqui ele está perguntando quantidade total de arroz que deverá ser produzido em 2012 a 2021. Então, esse problema aqui, ele está pedindo o quê? Ele não está pedindo quantas toneladas vai ser em 2021. Ele está pedindo a soma das quantidades, ou seja, no nosso caso aqui, a soma dos termos da progressão aritmética. Concordam com isso? Bom, então a gente precisa, a primeira coisa a saber é quantos números tem de 2012 a 2021? De 2012 a 2021. Quantos números tem? Muita gente pode pensar que são 9 termos, né? Porque você vai fazer a diferença de 2012 a 2021, você faz, se você fizer a subtração, vai dar 9. Mas tem que tomar cuidado, hein, pessoal? Todo mundo percebe que isso aqui são 10 números que a gente está considerando? Hein? 11? Por que 11? Por que 11, Gustavo? Você pensou em 11?
Ó, vamos fazer aqui. Vamos fazer um mais simples, só para... De 2... deixa eu pensar aí. Ah, já sei. Ó, de 1 até 10, quantos números a gente está considerando? De 1 até 10, a gente está considerando 10 números, concorda? 1 é 1, 2, 2. É o segundo. 3 é o terceiro. Décimo é o décimo. Então, de 1 até 10 são 10 números. Só que se você fizer 10 menos 1, você chega em 9. Mas não são 9 termos. Tá? Não é que 10 menos 1 é 9. Mas se você raciocinar 10 menos 1, 9, não dá 9 termos. Isso é uma coisa que tem que tomar cuidado em progressão aritmética ou geométrica, etc. Deu para entender, pessoal? De 1 até 10 tem 10 números. De 1 até 9 tem 9 números. Então, de 2012 até 2021, são 10 termos também. Né? Porque se fosse 2022, seria 11 termos, no caso. Tá, Gustavo? Beleza? Então, esse aqui a gente pode considerar sendo o A1 e esse aqui o A10, né? Então, no nosso caso aqui, o A1 é 50,25 e a razão é 1,25. Beleza? Botar outra letra aqui. Vamos botar B1. B1 é igual a 50,25 e a razão 1,25. Então, a gente precisa saber o que acontece lá no termo 10, né? Então, temos que B1 é igual a 50,25. E quem é o B10? O B10 é o A1, 50,25, mais 9 vezes a razão de 1,25. Certo? Então, isso aqui vai dar 50,25 mais 9 vezes 5, 45, 18, 22, 9, 10, 11. 11,25, né? Bom, somando isso, esse troço aqui vai dar 0,50, vai 1, 2, 62,50. Se eu não errei nas contas. Certo? Bom, então a soma dos termos da PA será o quê? Então, primeiro termo mais o último termo, vezes a quantidade de termos dividido por 2. Certo? Então, teríamos 50,25 mais 62,50 vezes a quantidade de termos, que é 10, dividido por 2. Tá? Então, fazendo essa conta aqui, vai ficar 0,75, 2, 11, vezes 10, dividido por 2. Certo? Então, isso daqui vai dar 1.127,50 dividido por 2. Então, vai dar 550. 100 é 50, 27 dá... Ué, 27, 23... Não. Então vai dar 63, né? 127,50 dividido por 2. 5, 2, 6. Já deu ali, né? Deve ser letra E. Certo? 3 dá 6, dá 1.
Sobra 50 centavos, 25. É isso aí. Beleza, beleza, pessoal? Então, você precisa encontrar o 10º termo. Para quê? Para você achar o último aqui para somar com o primeiro. Encontrar a soma. Então, essa é uma questão que dá um certo trabalho. Por isso que é considerada a média. Mas vocês entenderam os passos? Alguma dúvida? No dúvidas? Até mesmo porque, né, assim, se você for ver, é uma aplicação direta do que é a função afim, né? Sim, sim. Bota ali e descobre o resultado, aí, né? A única diferença aí é a relação com essa formulinha da soma. Tá, deixa eu mostrar o outro jeito. Então, lembra que se eu considerasse um B0, quem seria esse B0 aí? Seria 50,25 menos 1,25, né? Seria 49, concorda? Seria 49. Então, o 10º termo seria o 49 mais 10 vezes a razão de 1,25. Ou seja, 49 mais 12,50, que dá o nosso... Peraí. Deu 61,50. Certo? O que está dando errado aqui? E tem uma diferença aí. Onde que está o erro? Você começou em B0. Aí teria que ser B11. Não, não. Não, mas é isso mesmo, porque aí eu estou somando 10 vezes o 1,25. Aqui eu estou somando 9, entendeu? Uhum. Tá Então, dando... mas vai faltar um termo. Vai faltar uma razãozinha ali de soma. Não, mas encaixa, Fábio. Se eu estou pegando B0, tá dando errado. Alguém consegue identificar o que está dando errado? Então, você aí não seria o B10, seria o B11, né? Não, mas o B11, se você somar mais 1,25, não dá 62,50. É verdade. Cara, que estranho. Então, tem aquelas questões quando a gente começa a experimentar, essas questões do Enem que a gente começa a experimentar e ver as estranhezas, né? Eu notei isso também em Deixa eu ver se eu 2017. errei aqui. Porque alguma coisa eu errei. Ei, eu errei, cara. Errei sim. Essa gente tem uns 50. Então você errou na conta outra, na original ali, na primeira. Na outra conta. Caraca. Mas errou mesmo ali, ó, 50 mais 11, 61. A gente que deixou passar também. 61,50. Ufa. Então, É, putz, olha só. O pior é que eu caí no distrator do... é. Eu caí no distrator do elaborador aqui. Bom, enfim, pelo menos, ainda bem que eu fiz essa outra, hein?
Enfim, vamos lá. Vamos considerar, então, aqui vai ficar 111, é isso? Vou fazer de novo. 50 e 25 mais 61 e 50 vezes 10 sobre 2. Então dá 75, 111, vezes 5. Fazendo logo. 111, 75, vezes 5. Letra dado. Letra D. Beleza, pessoal? Cara, isso aí é bom para a gente ver que os dois métodos têm que dar a mesma coisa, né? Cara, se isso acontecesse no Enem, putz, essa é uma das questões, galera, que eu ia falar isso na aula de TRI, mas vamos falar isso logo, porque é o seguinte, o que é importante quando você vai fazer a questão do Enem, a prova do Enem de matemática e todas as outras, né? É que você consiga acertar as mais fáceis, né? Consiga acertar as questões mais fáceis. Então, por exemplo, essa é uma questão que você vai ver que vai dar um certo trabalho. É preferível você deixar ela para o final. Isso é uma coisa que você só vai aprender se você fizer alguns simulados, né? Então, pega um sábado aí, tenta fazer as 45 questões de matemática em 2 horas e meia, tá? Para você treinar. Né? Primeiro, treinar esse esgotamento mental que em determinada hora da prova vai começar a falhar mesmo, né? E essa resistência de fazer 45 questões de matemática mais 45 de ciência da natureza, certo? E começar a perceber que questões que dão muito trabalho, você tem que deixar para o final. Porque a TRI, ela te dá mais pontuação se você conseguir acertar as questões mais fáceis, né? Então, por exemplo, se você perdesse mó tempão nessa questão, já está há algum tempo nela, e se perdesse mais tempo e pudesse até acertar, mas aí você perde tempo digamos que você seja, sei lá, a 20ª questão. Tem mais da metade ainda das questões que você precisa observar e ver se são fáceis, entendeu? Se você estiver perdendo tempo numa questão de médio para difícil, você perde tempo para matar as fáceis dali para diante. Isso é uma coisa que para quem sabe matemática é ruim, porque eu, por exemplo, quando fui fazer a prova da FUVEST, eu peguei uma questão de análise combinatória, e eu sempre gostei de análise combinatória, e eu fiquei nela por muito tempo, cara. Mas é uma coisa de inexperiência mesmo, tipo, não, eu preciso fazer essa questão porque eu sei análise combinatória. Eu, putz, fiquei com 5 na prova da FUVEST, né? E tinha questões mais fáceis adiante, mas algumas não deu tempo de fazer. Então é uma coisa que é bom vocês começarem a fazer um simulado na casa de vocês mesmo. Pega um domingo aí, pega uma prova anterior e tenta fazer as questões em 2 horas e meia, né? E pular as difíceis e matar as fáceis, né? Isso é uma questão que se você não fizer e fizer só lá na hora, putz, a probabilidade de você se dar mal é grande, entendeu? Então, é uma coisa que tem que ser levada em consideração, tá bom? Bom, vamos lá. Então, próximo. Enem 2016, primeira aplicação. Sob a orientação de um mestre de obras, João e Pedro
trabalharam na reforma de um edifício. João efetuou reparos na parte hidráulica nos andares 1, 3, 5 e 7. E assim sucessivamente, de 2 em 2 andares. Aqui é uma PA de razão 2 mesmo, né? Pedro trabalhou na parte elétrica nos andares 1, 4, 7 e 10. Aparecendo uma PA de razão 3, né? E assim sucessivamente de 3 em 3. Coincidentemente, terminaram seus trabalhos no último andar. Na conclusão da reforma, o mestre de obras informou em seu relatório o número de andares do edifício. Sabe-se que ao longo da execução da obra, em exatamente 20 andares, foram realizados reparos nas partes hidráulica e elétrica por João e Pedro. Qual o número de andares desse edifício? Bom, então vamos tentar entender esse contexto aí. Então, temos aqui a parte hidráulica. Na parte hidráulica, foi o andar 1, 3, 5, 7. E na parte elétrica, 1, 4, 7, 10. E etc. Bom, então, eles se encontraram em 20 andares. Certo? Em 20 andares. Então, quais são esses andares? O primeiro andar é um deles. O sétimo andar foi o segundo andar que eles se encontraram. Deu para entender já a lógica do negócio? Vamos só continuar aqui para ver se eles se encontram exatamente numa sequência de PA ou alguma coisa parecida, né? Então, contando de 2 em 2 aqui, nós temos aqui 9, 11, 13, 15, etc. E aqui, contando de 3 em 3, nós temos 13. Ó, já apareceu 13 lá. 16, 19, etc. Então, ó, aqui, ó. O terceiro andar que eles se encontraram foi no 13º. Então, será que esses números aí, 1, 7, 13, tem alguma lógica? Tem alguma razão? Será que é uma progressão aritmética? Então, do 1 para o 7, a gente somou 6. Do 7 para o 13, a gente somou 6. E esse número 6 aqui, ele não é uma coincidência, né? Ele tem a ver com o quê, pessoal? Ele tem a ver com de 2 em 2 e de 3 em 3. Certo? Então, é aqueles clássicos problemas de mínimo múltiplo comum. Né? Uhum. E aí ele misturou uma questão criativa. Né? Ele misturou o mínimo múltiplo comum com progressão aritmética. Certo? Beleza? Então, nesse caso aqui, o nosso primeiro termo é o 1. A razão é 6. A razão é o MMC. A razão é o MMC. A razão é o MMC. É o menor Múltiplo comum entre 2 e 3. entre 2 e 3. Menor múltiplo comum entre 2 e 3. Sempre você encontrar de 6 em 6. Exatamente. E ele já falou que são 20 andares. Então, eu quero saber quem é o 20º, né? É isso? É o A20 que eu quero saber. Tá? Então, A20 é primeiro termo mais 19 vezes a razão, certo? Então, no caso, 1 mais 19 vezes 6. Então, 6 vezes 9, 4, 11, 115, é isso? Uhum. 115 andares. Beleza?
E aí o outro jeito de pensar é você pensar, se tiver, então esse aqui seria o primeiro termo, A1. Se tivesse um termo A0, que número seria o A0 aqui? Seria 1 menos 6, né? Seria 1 menos 5. Tá? Então, o enésimo termo seria menos 1 mais n vezes a razão 6. Menos 5. Então, o 20º termo seria menos 5 mais 20 vezes o 6. E 20 vezes 6 dá 120. 120 menos 5, 115. Olha que beleza. Né? Então, você pode ir pelo método, por qualquer um dos dois que dá certo. Beleza? Alguma dúvida, pessoal? No dúvidas, é uma questão interessante também. Beleza. Eu queria passar por uma questão essa daqui. Antes que a gente... Essa aqui é... Vamos lá. Com o objetivo de trabalhar a concentração e a sincronia de movimentos dos alunos de uma das suas turmas, o professor de Educação Física dividiu essas turmas em 3 grupos, ABC, e estipulou a seguinte atividade. Os alunos do grupo A deveriam bater palmas de 2 em 2 segundos. Do B, de 3 em 3 segundos, e o aluno do grupo C bater palmas de 4 em 4 segundos. Isso aí está parecendo o exercício anterior, né, de MMC. O professor zerou o cronômetro e os 3 grupos começaram a bater palma quando registrou 1 segundo. Os movimentos seguiram até o cronômetro registrar 60 segundos. O estagiário anotou no papel a sequência formada pelos instantes que os 3 grupos bateram palmas simultaneamente. Qual é o termo geral da sequência anotada? Então, grupo A. Então, primeiro segundo. Todos os grupos começaram no primeiro segundo, né? Registro da palma. Aí, de 2 em 2 segundos, então, são os números ímpares. 3, 5, 7, 9, 11, 13. B de 3 em 3 segundos. Então, soma 3 aqui dá 4, 7, 11 e etc. E aqui, soma 4 dá 5, soma 4 dá 9, soma 4 dá 13, soma 4 dá 17, e vamos ter que avançar aqui, então. 1, ixi, qual é o próximo? 13. Tem que botar de baixo ali, 13. Não, mas... Não é? Não. 10. Que vai dar? Não, aí é 10. Aí é 10. 4, 7, 10, 13. Ah, é verdade. 10, 13. 13. Bom, aí já dá para ver que a razão aqui vai ser 12, certo? E esse 12 aqui nada mais é que o MMC Entre 2, 3 e 4. de 2, 3 e 4. Né? Bom, mas aí... Vou dar uma dica aqui, Léo, rapidinho. Sim. Vocês estão vendo que o MMC não é aquela coisa que serve para fazer soma de frações? O MMC é exatamente ele para determinar essas coisas que tem intervalos marcados e você quer saber quando se encontram. Essa é a função do uso do MMC. Então, ali, ó, um a cada 2, outro a cada 3, outro a cada 4, é know-how, né? Olhar para um negócio desse e já suspeitar que, puxa vida, eu vou ter que saber o MMC dessas coisas. Né? Exatamente. É suspeitar já. Sim. E aí, beleza. Agora eu vou fazer do primeiro. Então, o A1 seria 1. O A2 seria 13. Se por acaso eu fizesse aquele método de A0, quanto que seria aqui? Seria menos 11, certo? Então, o termo geral seria menos 11
mais n vezes a razão 12. E aí eu vou olhar nas alternativas, não tem nenhuma dessas opções. Né? 12n menos 11. E aí o que eu tenho que fazer? Se eu não esqueci o outro método, eu vou ter que conferir nas alternativas qual que dá o 12 menos 11. Certo? Então, a letra A está fora, a letra B está fora, a letra C, 12n menos 12. Está fora, é quase, né? Menos 11. Vamos para a letra D, 12n menos 12 mais 1. Aqui, apareceu aqui, ó. 12n menos 11. Letra D. 24n menos 24 mais 1 está fora também. Tá? E aí, com o número natural, entre 1 e 5. Por que entre 1 e 5? Por que esse entre 1 e 5? Significa que se eu colocar n igual a 5, vamos botar n igual a 1. Se eu botar n igual a 1, vai dar 12 vezes 1, menos 11, que é igual a 1. Que é esse primeiro termo aqui. Se a gente colocar 5, vai ficar 12 vezes 5, menos 11, que dá 60 menos 11. 49. Então, essa restrição aqui, ela serve para não ultrapassar esses 60 aqui, ó, tá vendo? Vamos calcular o A6 para ver o que acontece. Né? Se fosse até o n igual a 6, vai ficar 12 vezes 6 menos 11. É que, na verdade, é somar 11 aqui, né? Vai dar... somar 11 no 60. Ficar 71. E aí não ia poder... Não, é da 61. 61? É. E aí passaria desses 60 segundos aqui. Certo? Por isso dessa restrição aqui. Bom, mas se você fizer pelo método tradicional, a gente tem o seguinte, A1 é igual a 1. O AN seria o A1 mais n menos 1 vezes a razão 12. Tá? Então vai ficar 1 mais 12n menos 12. E aí você chega também em 12... Ah, não. Aí já está lá. Desculpa. Então, ó, aqui ó, já sai direto com a resposta que está aqui, ó, tá vendo? Beleza? O que eu quero dizer com isso é que você precisa saber as duas coisas para você perceber que alguma alternativa vai cair num dos métodos, né? No caso aí, o método tradicional foi o que apareceu. Mas a gente viu também em outras questões anteriores que o segundo modo de pensar sai mais rápido, né? Então, não tem muito jeito, pessoal. O lance é você... Quer dizer, eu acho que é importante você saber os diversos métodos de resolução justamente para ter mais ferramentas, né? Mais ferramentas. E tem uma outra coisa, assim, essa questão ela foi calibrada como média porque ela não é direta, né? Você vê que você tem que saber o MMC primeiro para saber qual é a razão. Sim, sim, verdade. É isso aí. Muito bem. Vamos pegar uma questão da UERJ. Boa. As questões da UERJ elas são diferentes, assim. Então é bom a gente dar uma olhada. Elas são bonitas. Um cliente, ao chegar a uma agência bancária, retirou a última senha de atendimento do dia, de número 49. Verificou que havia 12 pessoas à sua frente na fila, cujas senhas representavam uma progressão aritmética.
de números naturais consecutivos começando em 37. Então, vamos ver se 37 é exatamente o primeiro termo mesmo. Algum tempo depois, mais 4 pessoas desistiram do atendimento e saíram do banco. Com isso, os números das senhas, aquelas que permaneceram na fila, passaram a formar uma nova progressão aritmética. Se os clientes com as senhas de número 37 e 49 não saíram do banco, o número máximo de pessoas que pode ter permanecido na fila é. Então, eu quis botar essa questão porque ela é um contexto que fala de progressão aritmética, mas os dados que eles dão parece que, né? Ele manda você viver a problemática, né? Não é uma coisa de você botar as coisas ali e fazer a conta. Exatamente. Então, na UERJ são mais assim. Então, são questões que você precisa vivenciar. Então, tem que realmente fazer essa sequência, tem que desenhar, né? Tem que imaginar as pessoas ali. Então, vamos fazer a sequência aqui, 37 a 49, que é tranquilo, né? 41, 42, 44, 45, 46, 47, 48 e 49. Então, se for perceber, do 37 ao 46 são 10, 11, 12, 13, né? É o que faz sentido, porque se o cliente, ele é assim, a 49, ele falou que tinha 12 pessoas na frente, certo? Então, ele é a 13ª pessoa. Ok, pessoal? Então, beleza. Aí eu falou o seguinte, que 4 pessoas saíram do banco, mas a de número 37 e a de número 49 não saíram. E formou uma PA com os números que sobraram. Então, o que vocês sugerem aí para retirar 4 números, né, ó, e continuar sendo uma PA? E agora? Mais de 4, né? Desculpa. Mais de 4 desistiram. Então, pelo menos 5 saíram, certo? Quem que vocês retirariam da fila? Para continuar sendo uma PA? Isso é que é o maneiro dessa questão, entendeu? Exatamente. Ela não é automática. Não é automático. Você precisa pensar uma estratégia de retirar para formar uma PA. E aí a pergunta é número máximo de pessoas que pode ter permanecido na fila. Então, essa questão, na verdade, o Léo botou um M com asterisco ali, mas eu boto no difícil, tá? A minha calibragem é do difícil ali. Não, esse asterisco é porque é criativo. Ah, tá. Eu boto no difícil. Pode botar MD aqui. Então, pessoal, quem que vocês tirariam da... Qual é a sugestão ali? Vamos lá. Se saiu mais de 4 pessoas, primeira sugestão tem que tirar quantos? Sim. Beleza? Ponto pacífico aí que 5 tem que tirar. Então vamos tirar 5. Mas ali no meio, entre o 37 e o 49, são quantas pessoas? Porque o 37 e o 49, cara. Então o que a gente vai tirar ali? 5. Na verdade, ele tem 11 pessoas, né? Então eu tenho que deixar 6 ali, né? Bom, vamos pensar. Na verdade, o primeiro raciocínio, para manter uma PA, se você tirasse o 39, você tem 37, 38, 40. Já quebrou, entendeu? Já quebrou, exatamente. Já quebrou. Então, o 39... Vamos tirar o 38. Como de 37 para 39 é 2, então tem que tirar o 40. Os pares aqui, ó. Isso. 1, 2, 3, 4, 5.
Não tem que tirar o 38, 6. 48. Sim. Formou uma PA. Tem algum outro jeito de formar PA aí? Só se tirar, em Só vez se de tirar tirar os 2 seguidos, né? isso, para ver o que acontece. Mas se você tirar 2 seguidos, Bota outra cor aí, bota outra cor para ver o que acontece. não sei esse. Se você tirar 2 seguidos, você vai diminuir. Eu quero o número máximo. Esse aqui já está dando uma PA, né? Exatamente. O número máximo é quando você tira o número mínimo de pessoas, né? Exatamente. Se eu tirar 2 aqui, ó. Tiro 2, tiro 2, tiro 2 e tiro 2, também dá uma PA, né? Mas aí fica o número mínimo. Mas fica um número menor, né? Então, o lance é tirar os pares. 48, 40, 42, 44, 46, 48. Aí sobrou 1, 2, 3, 4, 5. Oh, desculpa, 5, 6, 7, né? Ainda bem que tinha 5 nas alternativas. Ai, ai, ai. Deu para entender, pessoal? A lógica do negócio? Então, é uma questão de progressão aritmética, mas eu considero que tem que ter mais lógica do que o raciocínio de PA, né? É de PA porque você só tem que saber o que é a definição dela, né? Exatamente. Mas é isso. Muito bem. Dúvidas? Ou dúvidas? Dá mais uma? Mais uma. Um fisioterapeuta elaborou o seguinte plano de treinos diários para o condicionamento de um maratonista que se recupera de uma contusão. Então, primeiro dia, corrida de 6 km. Dia subsequente, acréscimo de 2 km. Então, já está falando a razão aqui, né? A corrida de cada dia imediatamente anterior. O último dia de treino será aquele que o atleta corre 42 km. O total percorrido pelo atleta nesse treinamento do primeiro ao último dia em quilômetros corresponde a. Então, total percorrido, ele já está querendo saber o quê? A soma, certo? Soma de tudo. Então, vamos para o método, o primeiro raciocínio. Então, o primeiro dia, 6 quilômetros. Segundo dia, 6 mais 2. Terceiro dia, 6 mais 2 vezes o 2. E o enésimo dia vai ser 6 mais n menos 1 vezes 2. Tá? Ou seja, isso aqui tem que ser os 42 quilômetros do último dia. Bom, então a gente está querendo saber aqui quantos dias, né, até chegar a esse 42 aí. É o N que a gente está querendo descobrir. Então, fazendo a distributiva aqui, 2N menos 2. Igual a 42 menos 6. Né? Então, 2N vai ser igual a 42 menos 6 mais 2. Então, 2N igual 38. Sim. 38 sobre 2, 19. Ah, então, em 19 dias ele chegou em 42 quilômetros, correndo 42 quilômetros. Então, Deixa eu dar uma dica aqui, Léo. Claro. Às vezes, na hora da gente fazer umas contas dessas, em algum momento a gente pode vacilar, como a gente viu ali, fez uma continha errada, botou um a mais, Mas esse N, se você achar algo diferente de um número natural, tá errado. Então já desconfie, tá? Então, por exemplo, imagina que ali você fez uma conta errada, deu 37 dividido por 2, entendeu? Esse N sempre é um número natural. Sim. Então já sabe que você errou a conta. Então isso é uma coisa que também tem que dar uma pescadinha, porque eu estou fazendo sempre ali o N é 1 a 1, né? É discreto, né? Bom, então a soma dos 19 termos será o primeiro mais o último, multiplicado pela quantidade de termos 19 sobre 2. Certo? Então, A1 é 6. E o A19 é 42. Tem 19 termos.
dividido por 2. Então, vai ficar 48 vezes 19 sobre 2 é a mesma coisa que 24 vezes 19, certo? Então, 24 vezes 19, 36, 18, 21, 24, 456. Letra C. Beleza, beleza, povo? Então, só para a gente fazer aquele outro pensamento, o A0 seria quanto? O A0 seria 4, né? Então, a N seria 4 mais N vezes a razão 2. Então, como eu quero que o último termo seja 42, eu tenho que 2N é igual a 38. Ué, Olha só, sai mais rápido, tá vendo? 42 menos 4. Então, N é 38 sobre 2. Então, pessoal, vai ter problemas que o segundo método vai sair bem mais rápido. E nesse anterior aqui, o primeiro raciocínio sai mais rápido, né? Depende de cada questão, beleza? Mas a importância de saber os vários caminhos que chegam a Roma. Só uma coisinha que eu queria pontuar. Nessa conta que você fez aí, 24 vezes 19, você sabe que eu faço 24 vezes 20 e tiro 24. Ah, sim, Dá 24 480 menos 24, sabe? É só uma estratégia minha, de repente agrada alguém, né? É boa também, é excelente, que dá 400. E 80, aí eu tiro 24 daí. E aí você tira 24 porque você fez 20 vezes, você quer 19 vezes o 24. Eu tirei uma. Maravilha, maravilha. Beleza, povo. Então, essa foi a nossa aulinha de... De PA. Sobre PA, o que é interessante vocês ficarem atentos, que assim, não há diferença entre uma PA e a relação com a função de primeiro, tá, né? De primeiro grau, função afim. O pensamento é o mesmo, né? Repara sim. que a gente tem essa sequência. Então, isso é importante para vocês, né? Tudo bem, Anderson? Beleza, Obrigado. Isso é pessoal, importante. é isso. Obrigado pela presença. Semana que vem a gente volta com função quadrada. Semana que vem não tem escola aberta, cara. Ah, é. Por isso Semana que a gente vem está... não tem aula. Semana que vem não tem aula. Eu vou mandar no grupo do Classroom, lembrando vocês, a gente volta dia 28 de maio, tá bom? Beleza? E tem escola aberta lá no CAP, gente. Aí Aí eu não vou conseguir. Então é isso, povo. Obrigado pela sua presença. Até a próxima. Beijo, beijo. Tchau, tchau. grande abraço, gente. Desculpa o meu atraso hoje, mas foi um pequeno deslize de